que te conheçam a ti. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste. João era um homem conhecido como o apóstolo a qual Jesus amava. Ele também era conhecido como filho do trovão. Ele era pescador. João, ele também era iletrado. Daí que alguns estudiosos, eles ousam até questionar a autoria de 4 livros da Bíblia, de 5 livros da Bíblia, por João, exatamente pelo fato dele ser iletrado. Acontece que todas as provas arqueológicas e todas as evidências contextuais do próprio texto são testemunhas de que Deus operou na vida do apóstolo de tal forma que aquele a quem Jesus amava, mas era iletrado, se transformou em um doutor da igreja. Ao passo que João escreveu 5 livros da Bíblia. O Evangelho, a primeira epístola, a segunda epístola, a terceira epístola e o Apocalipse. 5 livros. 5 livros. E o Evangelho de João, ele é sobremodo singular. Ou seja, diferente de todos os outros 3 evangelhos. Porque cerca de 90% do que está escrito em João só está ali. E João era tão próximo de Jesus, ao passo de ouvir as orações de Jesus, e transcrevê-las. Entrevistas pessoais, conversas ao pé do ouvido, ensinos aos próprios apóstolos, aquele a quem Jesus amava, estava ali tão próximo a Jesus, que descreveu a mais sublime das orações que Jesus escreveu. A oração sacerdotal. Sabe o que é oração sacerdotal? É o momento em que Jesus, sabendo que era chegada a hora dele ir para a cruz do Calvário, ele começa a orar por você. Sim, o próprio Filho de Deus, ele se prostrou diante da face do Pai Celeste e orou por você. Intercedeu pela sua vida. Ele diz aqui, a partir do verso 1. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Ainda como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Tem um programa de TV chamado Provocações, no qual uma das últimas perguntas, que fazem aquele programa de TV, de entrevista, ser diferente dos outros, é exatamente essa pergunta. O entrevistador pergunta ao entrevistado: o que é a vida? Eu te pergunto nessa hora: o que é a vida? Olhe para si mesmo e pergunte: o que é viver? Biologicamente? Espiritualmente? O que é viver? O que é a vida? Talvez você tenha pensado em diversas respostas. Biologicamente você vai dizer: a vida é o período que transcorre a partir do momento que o coração começa a bater, até o momento que o coração para de bater. Algumas pessoas dizem que a partir do momento de atividade cerebral,
Talvez você se queixe da própria vida e diga assim: o que eu estou vivendo não é viver. Estou cheio de problemas. E você tenha dito a si mesmo: isso não é vida, não. E o que é? Se você já achou essa pergunta um pouco difícil, um pouco complexa, vou te fazer outra, mais complexa ainda. Quanto à vida, você pode responder de diversas maneiras. E quanto à eternidade? O que é a eternidade? O que é a vida eterna? O que Jesus estava falando? Do que Jesus estava falando quando ele olhou para o Pai e orou por você? Ele disse: assim como lhe conferiste autoridade de sobre a toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Quem é este que está orando? Quem é este que está orando? Jesus Cristo. É conhecido no primeiro século da era cristã como o filho de José e Maria. Seus irmãos eram conhecidos. Ele era carpinteiro, filho de carpinteiro, proveniente de Nazaré da Galileia, onde ele morava. Mas, na verdade, ele tinha nascido numa cidade menor e mais insignificante do que Nazaré. Ele tinha nascido numa cidadela chamada Belém. Nessa cidade também nasceu Davi. Cidadela de Belém, também conhecida como Efrata. Foi o lugar onde ele nasceu, numa manjedoura. Quem é Jesus? O que faz esse homem ser o homem mais importante que já pisou nesse mundo? O que torna esse homem diferente de qualquer um outro? Ele nasceu de uma mulher, como eu, como você. O que torna Jesus diferente? Ele era um homem de duas naturezas. Homem nascido de mulher. Deus eterno que criou todas as coisas. O próprio Deus eterno. Olhe para o universo. Olhe para a criação. Olhe para as galáxias distantes. Você não vai conseguir. Pesquise na internet as imagens mais distantes do universo captadas pelo aquele telescópio espacial que já está lá para o lado de Plutão, o Hubble. Perceba a grandeza do nosso Deus. Todas as coisas criadas, Ele olha para nós e cria em nós milhões e milhões e milhões e milhões aqui na Terra de organismos vivos. Milhões e bilhões e bilhões e bilhões de seres que revelam um Criador, perdão mais uma vez da redundância, um Criador infinito em criatividade. O próprio Deus, que criou todas as coisas, o próprio Deus, Ele criou você, a sua imagem e semelhança. E Ele disse a nós, homens, à humanidade, retratada ali como o primeiro casal, Adão e Eva. Ele disse: vocês vão governar a minha criação nesse mundo. Acontece que nós temos uma semente pecaminosa que nos faz fazer exatamente o contrário daquilo que a gente foi criado para fazer. Os homens foram criados para governar a criação. Os homens estão destruindo a criação. Você, jovem da nossa juventude, estudou ano passado, discípulo radical, aquele capítulo, já vai fazer quase um ano, né? Cuidado da criação. Se você não cuida bem da criação, quer dizer que você está transparecendo a sua natureza caída. Se você cuida da criação, quer dizer que você está transparecendo a sua natureza conquistada através da graça de Jesus Cristo. Então,
Temos essa semente de pecado porque o primeiro casal desobedeceu a Deus e seguiu o conselho da serpente, que é o diabo, Satanás, inimigo das nossas almas, e eles se perderam e a terra se fez maldita por causa de nós, o nosso pecado, e tudo se tornou desequilibrado e os homens adquiriram um intento carnal, mundano, de matarem a si próprios. E aí veio o decreto do pecado. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Você não vai conseguir mais ver o Senhor. Você não vai poder mais conversar com o Senhor. Sabe por quê? Porque você é pó. E ao pó você tornará. Mas o Senhor diz para você, porém, contudo, todavia, eu te amo, diz o Senhor. Eu te amo com amor eterno. A ponto de se fazer, sabe o quê? Ele disse, a história não acabou no pecado. A história não acabou. A história não acabou. Eu escolho enviar o meu filho. O próprio Deus se fez homem, para que como homem, ele pudesse se sacrificar por nós. O próprio Deus se fez homem. Veja como Deus é grandioso. Como nós somos apenas um grão. Ele se fez um grão. Ele se fez servo. Ele se fez humilhação. Ele morreu de uma forma que a própria lei de Moisés considerava maldita. Está em Deuteronômio. Maldito é aquele que for pregado no madeiro. Ele se fez maldito para que através dele nós possamos ter o que a gente chama de vida. Eu acredito que você já começou a identificar um pouquinho a resposta e a verdadeira resposta e a resposta final para a pergunta que eu fiz no início, para as duas perguntas que eu fiz no início dessa palavra. O que é a vida e o que é a vida eterna? Ele se fez morte. Sabe por quê? Porque quem peca, morre 3 vezes. Morre espiritualmente porque não tem comunhão com o Criador. Morre carnalmente porque está num corpo perecível. E a gente vai viver alguns anos e nosso corpo vai virar pó. E morre a 3ª vez porque não tem acesso aos portais eternos do céu. Então, para aqueles que ganharam 3 tipos de morte, Deus disse, eu vou pagar o preço. Eu é quem vou morrer para que você possa viver. É como se Jesus, o próprio Deus, tivesse pegado a sua culpa, a sua dívida, que só seria paga com a morte, e dissesse, e escolhesse na eternidade, eu vou morrer por ele. Eu vou morrer por você. Olhe para a cruz. Olhe para os filmes. Olhe para o sangue derramado. Olhe para os cravos. E saiba de uma coisa. Foi por você. Jesus se prostrou diante do Pai e disse, é chegada a hora do teu filho ser glorificado. É chegada a hora do Senhor dos Exércitos entrar nos portais eternos. É chegada a hora da cruz, que não vai me segurar. Tanto que ele mesmo disse, ninguém tira a minha vida. Sabe por quê? Porque eu sou o autor da vida. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou. Certa vez o cantor Sérgio Lopes, pensando naquele que de fato tinha ressurgido em carne pela ordem de Jesus, Lázaro. O que Lázaro diria ao contemplar a cruz?
Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia! Cristo reviveu e entre nós vive outra vez. Novamente, eu posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo o meu amor a Jesus, o meu Rei, o meu Salvador. Novamente, eu posso me achegar a Ele. Voltei para o jardim. Não fisicamente, mas espiritualmente. Não com os olhos da carne, mas com os olhos do Espírito. Como por espelho. Não com meus olhos, mas pelo poder da fé. Pelo dom da fé. Um dom. Porque nós em nós mesmos somos céticos. Mas Deus derrama sobre nós um dom espiritual. O dom da fé. Eu posso crer no Deus eterno que está aqui nesse lugar. Eu posso crer no Deus eterno que está aí na sua casa. Através do dom da fé. Eu posso vê-lo, eu posso conversar com ele, eu me achego a ele, eu chego no meu quarto, eu chego na igreja, chego no meu quarto, chego na igreja e posso adorar. Eu que não podia, através do véu que se rasgou, eu que não podia, através do sangue da cruz, eu posso entrar e adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu posso. Porque Ele me comprou. Ele me comprou. Como é que eu posso, talvez você se pergunte agora, mas como achegar? Eu não tenho fé. Você disse, mas que é um dom espiritual. E então, como conseguir o dom espiritual? Você não sabe a circunstância que eu estou vivendo. Estou vivendo uma falta de fé. Talvez você diga mentalmente nessa hora. Como conhecer a Jesus? O fruto da graça. O fruto da graça. Eu posso me achegar a Ele. Apenas creia. Apenas creia que Jesus Cristo é o teu Senhor e Salvador. Apenas creia que Jesus Cristo pode te salvar. Apenas creia que quando você ora, Ele te ouve, Ele te vê. Apenas creia. Apenas creia. Creia em Jesus. O receba como Senhor e Salvador. Faça ressurgir. Faça vamos dizer assim, se reavivar em você o amor pelo noivo. Sérgio? Que dimensão eu posso desfrutar quando eu recebo? Eu recebo o dom espiritual. Eu recebo o Espírito Santo. Se o Espírito Santo habita em mim, o Espírito Santo me conduz em caminhos de fé. O Espírito Santo me conduz em caminhos de eternidade. O Espírito Santo me conduz em caminhos de vida eterna e vida em abundância. A partir do momento que eu o recebo, eu começo a desfrutar a vida em abundância. Vamos reler novamente. Se você fechou, abra a sua Bíblia. A vida eterna, diz o verso 3, é esta: que te conheçam a ti, único e verdadeiro, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa é a resposta da primeira pergunta que eu fiz.
E a vida, não apenas a vida, mas e a vida eterna é esta: que conheçam ao Senhor. Sabe o que é a vida? É ter Jesus. Sabe o que é a vida? É ter a vida eterna. Você sabe o que é a vida? É se entregar ao Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque você pode viver muito tempo. Você pode ter saúde. Você pode ter tudo. Mas, um dia, os teus dias aqui na terra vão acabar. E você perguntará: o que é a vida? As bactérias que consumirão o seu corpo quando você perecer vão perguntar: cadê a tua jactância? Cadê a tua beleza? Cadê a tua vida? Os teus propósitos, os teus planos, o teu dinheiro acumulado, tuas definições, tuas filosofias, teus versos, tua literatura, tua ciência, teus neurônios, teu coração. Você pode dar qualquer resposta. Você pode responder qualquer coisa sobre o que é a vida. E eu vou dizer: não, é perecível. Qualquer conceito que você formular sobre a sua existência vai se acabar na sepultura. E Jesus Cristo, Ele te diz nessa hora o que é a vida. Jesus Cristo te diz nessa hora: a vida que eu te dou não acaba na sepultura. A vida que eu te dou é uma vida eterna. A vida que eu te dou é uma vida incorruptível. A vida que eu te dou é uma vida de santidade. A vida que eu te dou é uma vida a qual no dia que o teu corpo perecer, você estará num corpo não perecível, incorruptível. A vida eterna é essa: que você conheça Jesus como seu Senhor e Salvador. A vida eterna é essa: que você receba a Cristo. A vida eterna é essa: que você não viva pensando que é alguma coisa. A vida eterna é essa: que você não se confie nem em dinheiro, nem em médicos, porque a qualquer momento um ser vivo que você não pode nem ver, que a biologia não tem nem certeza que é ser vivo, esse ser vai te colocar numa cama e vai fazer seu corpo perecer. A vida eterna é não se confiar em nada daqui. A vida verdadeira é não acreditar nas notícias. A vida eterna é não temer. A vida eterna é crer naquele que ressuscitou no domingo de manhã. Naquele que depois de 3 dias apareceu vivo e subiu entre as nuvens. A vida eterna é entrar pelos portais eternos como justificado, atrás do justo que entrou primeiro. Justificado, não justo. Através de um justo, Jesus Cristo. Você, comprado por Ele. Ele diz aqui: todos os que me deste. Você vai entrar nos portais eternos do céu e vai saber o que é vida eterna. Toda a cristandade, bilhões de pessoas no mundo, estão celebrando a morte em Jesus, a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Quem é Jesus?
Quem é a vida? Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Você que prestou atenção nessa palavra sabe quem Ele é, sabe a obra que Ele fez, sabe o que Ele quer fazer em você. E eu te pergunto, você está esperando o quê? Você está esperando o quê? Você está se confiando em quê? Nesta hora, não deixe para amanhã. Você vai receber o Senhor como seu único e suficiente Salvador. E você que estava distante, você que estava, vamos dizer assim, perdido, você vai retornar a Ele. Você que estava frio vai dizer: Deus me enche. E você que conhecia só de ouvir falar, você que só conhecia comércio e divulgação, você vai conhecer agora o Deus verdadeiro. Coloque a mão no seu coração e repita assim comigo: Senhor Jesus. Repita mais forte: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Eu confesso que sou pecador e creio que o teu sacrifício na cruz foi por mim. Te peço, Senhor, lava-me de todo o pecado. Te agradeço, Senhor, porque tu me recebesse como filho. E te peço, Senhor, que o teu Espírito Santo possa habitar em mim. Você que estava afastado, coloque a mão no seu coração e repita assim comigo: Senhor Jesus, eu que estava distante, eu que estava cego, eu te peço, Senhor, me recebe, Senhor, de volta à tua casa, de volta aos teus braços. Me recebe, Senhor, como filho teu. Eu te agradeço porque tu és meu Pai e eu sou teu filho. Em nome de Jesus. Amém. Você vai cantar agora conosco a música dos salvos mais famosa da cristandade, repetida na maioria das cantatas de Páscoa. Vamos cantar nessa hora. Maravilhosa graça. Maravilhosa graça que perdido me encontrou, estando cego pude ver Cristo me resgatou. Quando sua graça me tocou, do medo me livrou. Quão preciosa é pra mim a graça
Sou